Boa noite a todos. Me chamo Jaqueline e eu, junto com a Taviane, vamos apresentar o artigo Oxigenoterapia para pacientes com doenças agudas, uma diretriz de prática clínica, publicado em 24 de outubro de 2018. E aqui nós temos os autores do artigo. Qual a melhor maneira de utilizar a oxigenoterapia em pacientes com uma doença aguda? Uma revisão sistemática publicada no Lancet em abril de 2018 descobriu que o oxigênio suplementar em pacientes internados com saturação de oxigênio normal aumenta a mortalidade. Esses autores concluíram que o oxigênio deve ser administrado de forma conservadora, mas eles não fizeram recomendações específicas de como fazer isso. O objetivo é explicar de forma transparente potenciais provas de mudança de prática para clínicos e pacientes. Os especialistas utilizaram a estrutura GRADE, seguindo as normas para orientações confiáveis. Essa estrutura GRADE é um sistema que atribui níveis de evidência e classificação à força de recomendação para questões em saúde. Então, aqui, para iniciar, nós temos uma visão geral das recomendações. Esse quadro está em inglês, então eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simplificada. Então, aqui a gente tem a recomendação 1, 2 e 3. Então, a recomendação 1, ela aplica-se a pacientes adultos com doenças agudas. E essa recomendação, ela diz que pare a oxigenoterapia não superior a 96%. Ou seja, para pacientes que recebem oxigenoterapia, é necessário visar para a saturação periférica de oxigênio capilar de 96%. Para aqueles pacientes com AVC ou infarto agudo do miocárdio, eles sugerem não iniciar a oxigenoterapia entre 90% e 92% de saturação. Ainda com esses pacientes, não iniciar a oxigenoterapia em ou acima de 93% de saturação. Aqui nós temos um infográfico que ele fornece uma visão geral dos principais benefícios e danos absolutos, bem como a qualidade das evidências que informaram cada uma das recomendações. Então, aqui também está descrito em inglês, mas é bem fácil de entender. A gente tem aqui a recomendação 1, que é o limite máximo aos pacientes adultos com doença aguda que já recebem oxigenoterapia. Então, inclui dos pacientes cirúrgicos gravemente enfermos e são excluídos os pacientes com envenenamento por monóxido de carbono, anemia e pneumotórax. Então, aqui tem dois parâmetros. O parâmetro de maior ou igual a 97% ou menor ou igual a 96%. Então, eles recomendam que a saturação de O2 seja mantida de 96%. Então, aqui na imagem acima, tem a comparação de benefícios e malefícios dessa utilização. Então, aqui a gente tem nessa tarja laranja, os que foram fornecidos o oxigênio maior ou igual a 97, e aqui nessa roxinha, o menor ou igual a 96%. Aqui na mortalidade, a gente pode observar que houve uma maior taxa de mortalidade dos pacientes que foram favorecidos com a saturação acima de 97 ou igual, comparando com esses que receberam 96 ou menos. Ou seja, teve uma diferença de 11 pessoas, 62 e 51, então teve uma diferença. E aqui não houve diferença importante nas infecções adquiridas nos hospitais e tempo de internação. E a oxigenoterapia, quando os limites superiores de saturação de O2 são reduzidos, as demandas de enfermagem vão aumentar. E, às vezes, as causas podem ser claustrofobia, secura nasal ou da garganta, rouquidão e até irritação.
E esses dispositivos de O2, eles podem impedir a liberdade dos pacientes de movimentar-se, comer e beber. Então, neste caso aqui, o ideal seria utilizar abaixo de 96% e valor de preferência, quase todos os pacientes darão um grande valor em evitar até mesmo um pequeno aumento do risco de morte. E aqui tem a recomendação 2, que é o limite mínimo de 90% a 92% em pacientes com acidente vascular cerebral ou infarto agudo do miocárdio, com saturação de oxigênio de 90% a 92% em ar ambiente. Então, aqui tem usar a oxigenoterapia nesses casos ou não usar a oxigenoterapia. Então, nós sugerimos não usar a terapia de oxigênio. Aqui também tem a comparação dos benefícios e malefícios nos pacientes com AVC. Então, aqui também a gente percebe o item de mortalidade, que houve um número dos que foram favorecidos com oxigênio do que os que não foram favorecidos. E a gente percebe aqui uma diferença de 18 pessoas. E nos outros itens não houve uma diferença importante. E tanto na comparação de benefícios e malefícios com pacientes do infarto agudo do miocárdio. Neste caso, a gente tem uma maior evidência aqui na revascularização coronariana, que os pacientes que foram beneficiados, 106 fizeram depois de 6 meses, e os que não foram beneficiados, 72. Então, teve uma diferença de 34 pessoas aqui também. E o ideal, então, seria iniciar a oxigenoterapia menor que 90%. Sobre a prática corrente. Quando iniciar o oxigênio? Quando os limites de saturação normalmente acionam o uso. Varia entre 90% a 95% em algumas diretrizes. No AVC, é sugerido que a saturação menor que 95% e no IAM é independente da saturação quando o paciente sentir a falta de ar. Quando interromper o oxigênio? Muitas diretrizes não dizem quando o oxigênio é demais. Algumas defendem a segmentação de uma faixa de saturação, onde os limites propostos variam de 98% e um limite superior de 92%, para pacientes com risco de insuficiência respiratória pericápnica, como o DPOC. A evidência clínica. Uma recente revisão sistemática e meta-análise de ensaios controlados domésticos de adultos com doenças agudas, quantificando se os pacientes internados corriam maior risco de morte com a oxigenoterapia liberal ou com a oxigenoterapia conservadora. O aumento de mortalidade foi maior nos ensaios com um maior aumento de saturação. Isso sugere uma dose-resposta, relacionando que o excesso de oxigênio é uma causa de morte. A revisão incluiu 25 ensaios randomizados controlados. O limite inferior da oxigenoterapia. A evidência sobre o limite inferior vem dos pacientes que foram incluídos nos ensaios clínicos com a saturação basal acima de 90%. A evidência em pacientes com a saturação inicialmente mais alta, maior que 92%, é mais certa porque a maioria dos pacientes nos estudos tinham uma saturação basal acima de 92%. Por exemplo, no maior dos 8 ensaios de pacientes com AVC, apenas 240 pacientes tinham uma saturação inicial de 90% a 93,9%. Desse total de pacientes, eles correspondem ao número de 3,1%, de 7.677 participantes. Para a IAM, 6 ensaios envolveram 7.898 pacientes com esse maior julgamento, onde 1.062 pacientes, 16%, tiveram uma saturação inicial menor ou igual a 94%. Para todos os resultados, os especialistas avaliaram a qualidade de evidência em pacientes com a saturação entre 90% e 92%, porque os ensaios informando o limite inferior de quando o oxigênio foi restrito, de quando iniciar o oxigênio,
foi restrito para pacientes com AVC ou IAM, ou seja, a evidência para pacientes sem essas condições é muito incerta ainda. E o limite superior da oxigenoterapia. O painel teve uma certeza moderada de que o oxigênio aumenta a mortalidade quando a saturação está acima de 96%. Fornecendo um oxigênio mental acima da saturação de 96%, provavelmente aumenta a mortalidade em cerca de 1%. E provavelmente não há diferença na duração da hospitalização ou o risco de adquirir uma infecção hospitalar. A média de saturação foi de 96% em uma participação randomizada para nenhuma ou limitada oxigenoterapia. A evidência foi classificada de alta a moderada certeza para aplicabilidade incerta, porque os testes usaram limiares de saturação variáveis, deixando algumas incertezas em relação ao valor acima do qual aumenta a mortalidade. O escopo das recomendações. As recomendações do artigo se aplicam a pacientes gravemente enfermos, cirúrgicos ou com sepse. Eles também se aplicam a pacientes que estão a caminho do hospital em uma ambulância e para aqueles que estão hospitalizados. O artigo não considera pacientes com cirurgia não complicada e também há um corpo de evidência separado, principalmente no ambiente cirúrgico eletivo. E há um debate não resolvido sobre o oxigênio suplementar e reduzir o risco de infecções do sítio cirúrgico. Essas recomendações também não se aplicam a crianças pequenas, principalmente em recém-nascidos. As recomendações do artigo sobre o limite superior de oxigenoterapia. Os especialistas fazem uma forte recomendação de que, se o oxigênio suplementar for administrado, deve-se garantir um máximo de saturação de 96%. Isso ocorre porque a saturação acima deste nível provavelmente causa um pequeno, mas importante, risco aumentado de morte sem benefício plausível. É provável que o limite superior da saturação ideal é inferior a 96%, mas exatamente quanto menor ainda é desconhecido. E pacientes randomizados para oxigênio mais liberal, a terapia típica, alcançou uma saturação maior que 96%. Os dados desse ensaio fornecem apenas suporte limitado para qualquer limite superior específico, incluindo os 96% escolhido pelos especialistas. O limite inferior de oxigenoterapia recomendado pelo artigo. Para pacientes com IAM ou AVC, os especialistas fazem uma forte recomendação contra iniciar o oxigênio suplementar quando a saturação inicial é maior que 92%. Em pacientes com IAM ou com AVC, não há benefícios de iniciar a oxigenoterapia quando a saturação é maior que 92% e ainda pode causar algum dano. Os especialistas fazem uma fraca recomendação contra iniciar o oxigênio nesses pacientes com a saturação entre 90% e 92%, podendo não haver nenhum benefício para os pacientes e reduzindo ainda mais a saturação. Não há evidência de benefício de suplementação de oxigênio iniciado em pacientes com IAM ou IAVC, cuja saturação é maior ou igual a 90%, mas existe pelo menos um risco modesto de dano. Os especialistas não emitiram recomendações para todos os pacientes ou para outras condições, porque também haviam poucos participantes nos ensaios clínicos que tinham uma linha de base de saturação menor que 95%. As pesquisas futuras. Ainda não haviam dados robustos comparando o oxigênio suplementar a nenhum oxigênio em pacientes com uma saturação menor que 90%. Então, o impacto da oxigenoterapia em tais pacientes ainda é incerto. Abordar as seguintes lacunas em nosso conhecimento pode informar os tomadores de decisão e futuras recomendações de diretrizes. Ele levantou duas questões. O oxigênio suplementar traz benefícios para pacientes com AVC ou IAM com saturação menor que 92%, como entre 85% e 92%? E o oxigênio suplementar é prejudicial em pacientes com outras condições médicas, além de AVC ou IAM com saturação entre 85% e 94%? E por fim,
os possíveis mecanismos, que são as razões pelas quais o oxigênio suplementar excessivo aumenta a mortalidade, ainda são incertos. O excesso de oxigênio pode levar à redução do débito cardíaco, vasoconstrição, inflamação e estresse oxidativo. Além disso, o excesso de oxigênio pode levar os valores de saturação falsamente tranquilizadores e torna difícil reconhecer quando a condição de um paciente acaba piorando.